E aí, pessoal do Viva Melhor Agora? Se você já se perguntou o que realmente faz a diferença na hora H, chegou no lugar certo. Hoje, a gente vai desvendar um mistério que assombra muitos relacionamentos. As atitudes que os homens praticam na cama e que, sem saber, matam a química e o desejo feminino. E se você quer descobrir os segredos para uma vida sexual incrível, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem por aí vai mudar sua visão sobre prazer. Imagine a cena. Um encontro, uma noite, a expectativa no ar. Vocês se beijam, a paixão aumenta e a roupa começa a sair. Tudo parece perfeito, certo? Mas e se eu te disser que, em questão de minutos, um simples gesto, uma palavra mal colocada ou uma atitude automática pode transformar essa noite dos sonhos em um pesadelo? E o pior, na maioria das vezes, o homem nem se dá conta do que fez de errado. É sobre isso que vamos falar hoje. Não é sobre o tamanho, a performance ou a técnica de ginástica. É sobre algo muito mais profundo. A conexão, a sensibilidade e a forma como o prazer é construído a dois. E a gente vai começar com uma pergunta que pode te pegar de surpresa. Você se preocupa mais em terminar o ato ou em garantir que ela também sinta prazer? Pense bem. A resposta para essa pergunta é a chave para entender o que a gente vai abordar aqui. O prazer feminino, meu amigo, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. É um processo que envolve muito mais do que a ação mecânica. E uma das coisas que mais irritam as mulheres é a falta de paciência, a pressa para ir direto ao ponto. A sensação de que o encontro sexual é uma obrigação a ser cumprida, um checklist a ser preenchido, em vez de uma experiência a ser saboreada. Muitos homens, por falta de informação ou por estarem focados demais na própria excitação, acabam pulando etapas cruciais. A preliminar, por exemplo, é vista por muitos como um aquece antes do jogo, algo opcional. Mas a verdade é que para a maioria das mulheres é o jogo em si. É o momento de construir a intimidade, de aumentar a excitação, de preparar o corpo e a mente para o que está por vir. Pular essa etapa ou fazê-la de forma apressada, robótica, é como tentar assar um bolo sem pré-aquecer o forno. O resultado? Um desastre. E tem mais, o toque. Você toca nela como se estivesse apenas movendo peças de xadrez ou você realmente explora o corpo dela com carinho, com atenção, com curiosidade. Muitas mulheres relatam que se sentem usadas como um objeto quando o toque é puramente focado em chegar lá. O toque é uma linguagem. E quando essa linguagem é monótona e previsível, a conversa se perde. É por isso que a gente precisa ir além da superfície. A gente precisa falar sobre a comunicação. E não estou falando de palavras explícitas. Estou falando sobre a comunicação silenciosa. A leitura dos sinais, a observação das reações, a capacidade de entender quando ela está te mostrando que isso não está legal ou que é por aqui que o caminho é bom. E se você acha que já sabe tudo, que essa parte não é para você, espere. Você vai se surpreender com o que vamos revelar nas próximas partes. A jornada do prazer a dois é como uma dança. E para que ela seja perfeita, os dois precisam estar em sintonia. Mas o que acontece é quando um dos dançarinos decide que só ele vai guiar os passos, sem se importar se o outro está acompanhando ou não. A dança perde a graça, se torna um ato unilateral e não uma experiência compartilhada. Na parte 1, a gente começou a quebrar alguns tabus e a entender que o prazer feminino é uma jornada e não uma linha de chegada. Mas agora, vamos mergulhar nos detalhes. Vamos falar sobre as atitudes específicas que as mulheres, em entrevistas e pesquisas anônimas, apontaram como as mais irritantes na cama. Prepare-se, porque algumas delas podem te surpreender. O primeiro ponto, e talvez o mais comum, é o que chamamos de o grande foco. Muitos homens se concentram em uma única área, com uma única técnica, como se aquela fosse a chave mestra para todo o prazer feminino. O problema é que, assim como o seu corpo, o corpo dela é um mapa cheio de pontos de interesse. E a monotonia é um dos maiores assassinos da libido. A mulher gosta de ser explorada, de ter seu corpo descoberto,
de sentir que o parceiro está interessado em cada centímetro dela. Ficar preso em um só lugar, repetindo a mesma ação, transmite uma mensagem clara. Eu não estou interessado em você como um todo, só no resultado. E a gente precisa falar sobre a conversa fiada pós-ato. Sabe aquele momento em que a paixão ainda não está no ar, mas você já está falando sobre o jogo de futebol, o trabalho ou o que vai comer no dia seguinte? Esse é um erro fatal. O pós-sexo é um momento de intimidade e conexão. É quando a cumplicidade é construída através do silêncio, de um toque, de um beijo na testa. Falar sobre trivialidades nesse momento pode fazer com que ela se sinta usada, como se você tivesse pegado o que queria e agora a experiência terminou, a mágica se foi. É como se a história tivesse um final abrupto e insatisfatório. Outro ponto que causa muita frustração é a falta de comunicação. E não estou falando de dar instruções, estou falando de perguntar. Simplesmente perguntar. Você está gostando disso? O que você mais gosta? O que você acha disso? Muitos homens evitam essas perguntas por medo de parecerem inseguros ou inexperientes. Mas a verdade é que, para uma mulher, isso demonstra cuidado, atenção e, acima de tudo, interesse genuíno. É como se você estivesse dizendo: seu prazer importa para mim. A ausência de diálogo, por outro lado, cria a sensação de que o parceiro está agindo no piloto automático, seguindo um roteiro pré-definido, sem se importar com a sua coautora na história. E por último, mas não menos importante nesta parte, vamos falar sobre a atitude narcisista. Sabe aquele tipo que se preocupa mais com a própria performance do que com o prazer da parceira? O que faz questão de demonstrar serviço e espera aplausos no final? Essa atitude é um balde de água fria. O sexo, como já dissemos, é uma via de mão dupla. É sobre dar e receber. Um parceiro que se preocupa apenas com a própria satisfação, com o próprio desempenho, transforma o ato sexual em um monólogo e não em um diálogo. A mulher se sente como uma audiência e não como uma participante ativa da experiência. E ninguém gosta de se sentir assim, não é? Na parte 1 e 2, desvendamos o que as mulheres detestam na cama. E para muitos, essa lista pode ter soado como um balde de água fria. Mas a verdade é que, como em qualquer área da vida, o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento. Agora, vamos virar a chave e focar nas soluções. Afinal, a nossa missão aqui no Viva Melhor Agora é te dar as ferramentas para, viver melhor. E uma vida sexual mais plena é parte fundamental disso. Então, como consertar esses erros e transformar uma experiência frustrante em algo inesquecível para ambos? A resposta é mais simples do que parece, mas exige uma mudança de mentalidade. A primeira e mais importante solução é o foco no prazer compartilhado. Pare de pensar no sexo como uma performance solo e comece a vê-lo como uma experiência de cocriação. Em vez de se preocupar com a própria performance, direcione sua atenção para ela. Observe as reações, os gemidos, as pequenas contrações, o ritmo da respiração. O corpo dela fala. E se você estiver realmente presente, você vai entender essa linguagem. O prazer dela se torna o seu guia. E acredite, não existe afrodisíaco mais potente para uma mulher do que saber que o parceiro está genuinamente dedicado a fazê-la sentir-se bem. Em segundo lugar, vamos falar sobre a arte do toque consciente. Esqueça os movimentos automáticos. O toque deve ser uma forma de exploração e carinho. Varie a pressão, a velocidade, a área. Use as mãos, os lábios, a língua. O corpo dela não é uma máquina, é um mapa sensível. E, assim como em um mapa, existem áreas que são mais prazerosas do que outras. Pergunte, explore, preste atenção e lembre-se, o corpo dela não se resume às zonas erógenas clássicas. As costas, a nuca, as coxas internas. A sensibilidade está espalhada por todo o corpo. O toque consciente é o que transforma o ato mecânico em uma dança sensual e íntima. E claro, a comunicação. A gente falou sobre a falta dela, mas agora vamos falar sobre como usá-la. Não tenha medo de perguntar o que ela gosta. Acredite, ela vai apreciar sua curiosidade e o fato de você se importar. Uma simples pergunta como: "Isso é bom?"
pode abrir um canal de diálogo que vai enriquecer a experiência para ambos. E a comunicação não para no quarto. Conversar sobre o sexo em outros momentos, com leveza e naturalidade, pode quebrar barreiras e aumentar a intimidade do casal. Aproxime-se dela e diga: eu gostaria de te dar mais prazer. O que eu posso fazer para você se sentir ainda mais incrível? Outra solução poderosa é o beijo. Não subestime o poder de um beijo durante o sexo. Um beijo apaixonado, suave ou até mesmo um selinho pode ser um lembrete de que o sexo é um ato de amor e de conexão, não apenas de prazer físico. É o que diferencia um momento de intimidade de uma simples performance. E por fim, a preliminar como prioridade. Não encare a preliminar como um aquecimento. Veja-a como a base da experiência. Dê tempo para que ela se sinta excitada, para que o corpo dela responda aos seus toques. Para a maioria das mulheres, o clímax está diretamente ligado à qualidade e à duração das preliminares. Trate essa fase com a mesma importância que o ato sexual em si, e você verá a diferença. Chegamos à última parte da nossa jornada. Vimos o que não fazer, descobrimos o que fazer, mas agora vamos ao ponto crucial. A revelação que prometi no início, porque, no fim das contas, a diferença entre um encontro mediano e um encontro que se torne um marco na memória dela não está na técnica, mas em algo muito mais profundo. O que é que realmente falta para a maioria dos homens para alcançar uma conexão verdadeiramente íntima e prazerosa? Muitos de nós fomos ensinados que a virilidade está em ser forte, inabalável, em ter todas as respostas. Mas a intimidade, o prazer real, floresce na vulnerabilidade. É na capacidade de admitir que você não sabe tudo, que você está ali para aprender, para sentir e para se conectar de verdade. Um homem que é vulnerável no quarto não tem medo de errar, de perguntar, de rir de si mesmo. Ele não está preocupado em manter uma fachada de macho alfa, mas sim em ser um parceiro. E é aí que a mágica acontece. A vulnerabilidade é o que te permite ter empatia. Em vez de focar no seu prazer, você se coloca no lugar dela. Você se pergunta: o que ela está sentindo agora? Como eu posso fazer com que ela se sinta ainda mais segura, desejada e valorizada? Essa mudança de perspectiva transforma o ato sexual de um monólogo para um diálogo. Você deixa de ser um fazedor e se torna um co-criador da experiência. E a verdade é que, no final do dia, o que as mulheres mais detestam na cama são as atitudes que mostram uma falta de conexão, de empatia e de cuidado. A pressa, o foco unilateral, o silêncio pós-ato, tudo isso são sintomas de uma única doença: a falta de intimidade emocional. Elas querem se sentir vistas, ouvidas e, acima de tudo, desejadas, de uma forma que transcende o físico. Então, qual é a promessa final? É que ao abraçar a vulnerabilidade, ao focar na empatia e na comunicação, você não só melhora a sua vida sexual, mas transforma seu relacionamento por completo. Você deixa de ser apenas um amante e se torna um parceiro de verdade. E isso, meu amigo, é o segredo para uma vida sexual plena, satisfatória e, mais importante, feliz. Lembre-se, o objetivo não é se tornar um especialista em sexo, mas sim um especialista em sua parceira. Porque a verdadeira intimidade não está na cama, mas na jornada que vocês fazem juntos para chegar lá. Se você gostou dessas dicas e quer viver uma vida com mais conexão, mais prazer e mais felicidade, não se esqueça de se inscrever aqui no Viva Melhor Agora e de deixar o seu like. A gente se vê no próximo vídeo.